tema que nós gostaríamos de compartilhar é sobre obediência. E eu gostaria de ler uma palavra, Gênesis 12, a partir do versículo 1. Gênesis 12, 1. Amém? Diz assim: certo dia o Senhor disse a Abraão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai, e vá para uma terra que eu lhe mostrarei. Os seus descendentes vão formar uma grande nação. Eu o abençoarei, o seu nome será famoso, e você será uma bênção para os outros. Abençoarei os que o abençoarem, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, eu abençoarei todos os povos do mundo. Amém? Amém. Glória a Deus. Vamos orar mais uma vez? Pai, em nome de Jesus, Senhor, apresentamos aqui diante de Ti a Tua palavra, Pai. Que eu e o Felipe sejamos apenas microfones para que Tu fale através de nós, Senhor. Fala conosco nesse culto, Pai, que os nossos corações estejam abertos para aquilo que Tu quer falar, para aquilo que Tu quer fazer, Senhor. Que não sejam feitas nossas vontades, mas sejam feitas a Tua vontade, Pai. Em nome de Jesus, Te entregamos nossas vidas, nossos corações, as nossas mentes, Pai. Que os nossos corações e mentes estejam abertos, sejam terra fértil, Senhor, para a Tua palavra ser plantada, Senhor, e gerar muitos frutos em nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. A maioria de vocês deve conhecer, né, essa história de Abraão, quando ele foi chamado para sair da terra dele. E uma das coisas que me chamou muita atenção é que Deus, ele não diz nem para onde, ele diz assim: sai para uma terra que eu vou te mostrar. Então ele foi totalmente pela fé mesmo, porque ele não sabia nem para onde ele deveria ir. Deus disse que mostraria para ele essa terra ao longo do caminho que ele estivesse indo. Só que Abraão, ele obedeceu, né, a Deus, só que ele levou o sobrinho dele. E Deus disse para ele: sai dos teus parentes para a terra que eu vou te mostrar. E quando ele leva o sobrinho, as coisas param de dar certo. Começa a acontecer adversidades e ele se dá conta de que o sobrinho dele não podia fazer parte daquilo que Deus estava chamando ele para viver. E aí ele fala para o sobrinho dele: vai pro lado que tu quiser, que eu vou pro lado contrário ao que tu for. E quando eles se separam, as coisas voltam a fluir na vida de Abraão, porque ele entendeu qual era o propósito dele, o que Deus estava chamando ele para viver naquele tempo. E eu e o Felipe, Deus nos deu essa palavra como uma resposta de uma oração que nós fizemos assim, meio, sabe quando tu ora assim: Deus, se for da tua vontade, acho que não vai ser. Mas Deus, ele começou a nos mostrar e começou a se mover na nossa vida. E eu digo assim, a gente está mais em vantagem, hoje nós começamos a dizer, a gente já está mais em vantagem que Abraão, porque pelo menos Deus nos mostrou a terra para Abraão e Deus disse: só vai que eu vou te mostrar no caminho. E nós gostaríamos de compartilhar com vocês aquilo que Deus está fazendo na nossa vida, porque nós acreditamos que o testemunho, ele gera muitos frutos. E através da gente ver, sabe, a vida de alguém, os testemunhos, ver o que Deus faz na vida do outro, a gente consegue tirar muita coisa para a nossa vida e consegue nos ver em muitos aspectos da nossa vida. E, bom, como a gente vê, a Bíblia inteira, ela é cheia de histórias sobre pessoas e os testemunhos dessas pessoas. E com essas pessoas a gente aprende o caminho correto e também o que não é correto, para que a gente possa tomar decisões na nossa vida e seguir aquilo que Deus quer que a gente faça. Amém? Amém. Glória a Deus. Amém? Bom, como a gente sabe, ou aqueles que não sabem, Abraão era considerado o pai da fé, né?
Abraão, Deus mandava, ele fazia, sabe? Tem aquela passagem que diz que Deus pediu para Abraão ele sacrificar o próprio filho dele no monte, sabe? E ele não desobedeceu a Deus, ele foi até o monte, levou o filho dele, levou todos os utensílios necessários para que aquilo acontecesse. E quando foi chegar o certo momento lá, quando Abraão chegou lá em cima com seu filho, ele ia sacrificar o filho dele e Deus mandou ele parar. E não era isso que Deus queria. Então, desde aí, Deus ele foi considerado o pai da fé justamente por ele obedecer, a obediência dele a Deus, né? E é isso que nós queremos trazer nessa noite, como a Dona falou, a obediência ao Senhor. Sabe o quão importante é nós obedecermos aquilo que Deus tem falado no nosso coração. Sabe, não só no meu coração, no coração dela, no coração de vocês. Sabe, essa palavra, talvez vocês possam se identificar com ela. Sabe, e o desejo do nosso coração é que essa palavra realmente fique no coração de vocês e com o entendimento que nós devemos obedecer ao chamado do Senhor. Porque todos nós temos um chamado do Senhor. Nós temos um propósito. Sabe, eu sempre digo que Deus não está escrevendo a nossa história. Deus não está escrevendo as linhas das nossas vidas. Deus já escreveu o nosso propósito. Ele já está lá na frente. Sabe, basta nós queremos buscar esse propósito. Queremos buscar realmente o que Deus tem escrito para nós. Sabe? E nós temos esse livre-arbítrio de não querer buscar. Sabe? E é justamente por isso que nós estamos aqui, pedimos a oportunidade, sabe, para o Luiz Mário, para estarmos aqui, para falar o que Deus tem feito na nossa vida e está fazendo, sabe, em relação a pedidos, né, ao mandamento do Senhor para nossas vidas. Então, antes de continuar, eu gostaria de que vocês abrissem em Tiago, no capítulo 2, versículo 14. Tiago está quase lá no final da Bíblia. Amém? Amém. Glória a Deus. Versículo 14 diz assim: quero falar com você sobre fé e ação, tá? Uma coisa que Deus tem falado muito no meu coração. Diz assim, versículo 14: meus irmãos, que adianta alguém dizer que tem fé se ela não vier acompanhada de ações? Será que essa fé pode salvá-lo? Por exemplo, pode haver irmãos ou irmãs que precisam de roupa e que não têm nada para comer. Se vocês não lhes dão o que elas precisam para viver, não adianta nada dizer que Deus os abençoe, vistam agasalhos e comam bem. Portanto, a fé é assim: se não vier acompanhada de ações, é coisa morta. Pulem lá para o versículo 21. Diz assim: como é que o nosso antepassado Abraão foi aceito por Deus? Foi porque ele fez... Como é que o nosso antepassado Abraão foi aceito por Deus? Foi pelo que fez quando ofereceu o seu filho Isaque sobre o altar. Veja como a sua fé e as suas ações agiram juntas. Por meio das suas ações, a sua fé se tornou completa. Assim aconteceu o que as Escrituras Sagradas dizem: Abraão creu em Deus e por isso Deus o aceitou. E Abraão foi chamado de amigo de Deus. Assim, vocês veem que a pessoa é aceita por Deus por meio das suas ações e não somente pela fé. Então, a nossa fé, ela tem que estar acompanhada de ações. Sabe, que nem diz na palavra, não adianta a gente ter fé e não agir para que aquilo aconteça. Sabe, em seguida aqui Deus nos confirmou isso que eu vou falar para vocês agora. Ele estava me ensinando muito em relação a isso. Não adianta nós termos fé que vai acontecer. Eu tenho fé que eu vou conseguir esse emprego. Eu tenho fé que eu vou chegar lá. Eu tenho fé. Se nós não agirmos em cima disso. Sabe, nós temos nossos desejos. Deus conhece o nosso coração. Deus conhece os nossos sonhos. Mas como eu falei, Deus ele já tem um propósito para a nossa vida. Sabe, e nós temos fé que nós vamos cumprir o propósito de Deus para nossas vidas. Mas nós temos que nos mover. Sabe, nós temos que agir para que isso aconteça. Se eu ficar parado na minha zona de conforto, aquilo que Deus tem para mim não vai acontecer. Sabe, aquilo que Deus tem para a tua vida não vai acontecer se você não se mover. Às vezes você precisa ficar parado, porque Deus está mandando você ficar parado. Mas às vezes você precisa se mover para que aquilo que Deus tem escrito para você aconteça. Então, há uns 8 meses atrás, a minha esposa, ela saiu do trabalho dela por obediência a Deus também. Deus já vinha falando conosco e Deus pediu que ela entregasse o trabalho dela, que ela estava. E é um trabalho muito bom, né? E Deus pediu e a gente obedeceu. E a partir daí, quando ela saiu, nós começamos a orar para Deus.
Deus, o que o Senhor quer para nossas vidas agora? O que o Senhor tem para nós? O que o Senhor quer de nós agora, nesse momento? Sabe, nós estávamos falando na área, né, profissional, no caso. E nós estávamos orando. E desde o dia que nós aceitamos a Jesus na igreja, sempre foi nos dito que nós iríamos embora. Sabe, que nosso lugar, bem dizer, não era aqui, entre aspas, que nosso chamado era fora de Livramento. E a gente sempre carregou isso no nosso coração, só que a gente nunca imaginou quando seria isso. A gente nunca pensou também quando seria isso. Ah, tá, quando Deus quiser, Ele vai nos levar, e amém. E a gente nunca tinha se movido para que isso acontecesse, né? E a gente foi vivendo aqui. E quando chegou esse momento que ela saiu do trabalho dela, nós começamos a orar, pedir para Deus o que Ele queria da nossa vida a partir de agora. Nós começamos a orar e nós nos lembramos desse chamado, sabe, desse propósito de Deus para as nossas vidas. E começamos a orar em cima disso. E a Duda, ela sempre colocou uma palavra em cima para que quando fosse o dia, quando fosse o momento de nós começarmos a pensar nisso, Ele nos revelasse através da palavra de Gênesis 12:1, que foi aquela do sai de tua terra e de tua parentela que eu te mostraria a terra bonitinha. Então, nós pedimos para Deus, se realmente for da tua vontade, que o Senhor nos mostre através da palavra, que o Senhor nos mostre essa passagem. E alguns dias depois nós estávamos em casa ouvindo um louvor novo que tinha saído, e nesse louvor ele dizia exatamente essa passagem: sai de tua terra e da tua parentela que eu te mostrarei a terra. E ali já, meu Deus do céu, Deus, é agora, será que é agora? E mesmo assim nós pedimos mais confirmação para Deus, né? Porque a gente é assim, né? A gente recebe uma confirmação, fica na dúvida, será que não é? Deus, confirmação mais uma vez, assim. Tá. E Deus ele sempre vem confirmando, né, essa palavra para nós. E 2 semanas depois que a gente pediu a confirmação para Deus, eu estava ministrando no culto de domingo, louvor, e quando terminou esse culto, o irmão Alisson chegou até mim e disse que queria falar comigo e com a Duda. E nós também, nos entregar uma palavra e tal. E ele falou que ele tinha tido um sonho 2 semanas atrás, bem no dia que a gente tinha pedido a confirmação para Deus. Ele disse que ele tinha sonhado que nós estávamos na porta da igreja e nós estávamos nos despedindo, porque nós íamos embora. E ela estava grávida. E nós, tá bom, Deus, a gente já entendeu que chegou o momento. E a gente começou a se mover para isso, né? Porque não era só, vou embora e tá, tem que viver todas as coisas, né? Trabalho, um monte de coisa. E tá bom. Confirmação daí a gente já tinha, que era de Gênesis 12:1, e o sonho do Alisson. Só que, passado o tempo, a gente já tinha essa palavra no nosso coração, passou um tempinho e muitas pessoas vinham e perguntavam para nós: Duda, tu não tá grávida? Duda, tu não tá grávida? Não é que tu esteja gordinha, mas tu não tá grávida. Muitas pessoas, inclusive aqui nessa congregação, sempre quando a gente vinha, algumas pessoas vinham e perguntavam: Duda, tu não tá grávida? Será que tu não tá grávida? E a gente sempre quis ter um filho, sempre. A gente via os vídeos, né, dos bebezinhos, os bebezinhos. Só que a gente nunca achou que fosse agora. E a gente entendeu que talvez Deus queria falar alguma coisa a esse respeito também para a nossa vida. E tudo que a gente faz, né, a gente faz baseado na palavra, na confirmação de Deus. Sabe, claro que Deus usa as pessoas para confirmar, para falar, mas a gente sempre busca na palavra do Senhor a confirmação daquilo que Ele quer para nós. E a gente novamente foi para a palavra: Senhor, se realmente o Senhor quer que isso aconteça, se o Senhor quer que a gente tenha um filho, a gente vai ter, só nos dá uma confirmação, porque a gente precisa, Pai. E a gente pediu a palavra de Jeremias 1:5, que diz: antes do seu nascimento, quando você estava na barriga da sua mãe, eu te separei para ser um profeta das nações. A gente pediu essa confirmação para Deus. Se eu não me engano, no outro dia ou alguns dias depois, Deus confirmou essa palavra para nós. Nós estávamos vendo no Instagram, alguma coisa assim, nos apareceu essa palavra. Sabe, e nós entendemos que tá bom, Deus, se o Senhor quer que assim seja. E a gente começou a tentar. E até então eu não tinha me dado conta que o sonho do Alisson, ele tinha me dito que ela estaria grávida quando a gente fosse embora. E aí só depois que deu a confirmação de que ela estava grávida, para quem não sabe, minha esposa está grávida, uma filhinha, uma menina, Liz, coisa mais linda. Deu a confirmação, beleza, glória a Deus. Só que nós estávamos muito indecisos para onde é que Deus queria nos mandar. Aí a gente falou para Deus: se o Senhor está nos mandando ir, assim como Abraão, né? Ele não mostrou a terra para Abraão, ele só mandou ele ir e foi. E ele falou: a gente já está na garantia porque a gente sabe para onde é que a gente vai ir, que Deus confirmou. E a gente pediu a confirmação para Deus, pediu: Deus, onde é que o Senhor quer nos mandar? Porque não adianta a gente sair daqui para um lugar que o Senhor não quer que a gente vá.
sabe? E eu separei vários lugares, Santa Catarina, São Paulo, Rio de Janeiro, muitos lugares. Separei e comecei a mostrar para ela lugares legais da gente ir, pontos positivos, negativos, enfim. Só que nenhum desses lugares, nenhum desses lugares nos dava paz no coração. Sempre tinha um porém, tipo, aqui é muito movimentado, não vai ser para nossa filha. Aqui sempre tinha alguma coisa que nosso coração não dizia que não, sabe? Não é aqui. E a gente ficou sem saber para onde é que a gente ia. E passou uns dias, nós estávamos ouvindo um louvor, e nesse louvor no final dele falava de João Pessoa. E eu, João Pessoa, onde é que é João Pessoa? Eu nem sabia da existência de João Pessoa. Eu fui pesquisar, nós pesquisamos. A gente se encantou por João Pessoa, é a capital da Paraíba, no Nordeste. E a gente se encantou, achou muito lindo, um lugar de praia, uma capital, só que é uma capital que parece interior, é tranquilo, então perfeito para nós. Só que como a gente falou, né, a gente não segue o nosso coração, a gente segue a palavra de Deus. E a gente colocou na presença do Senhor se realmente era João Pessoa que nós deveríamos ir. E no outro dia eu estava de serviço no quartel e a Duda tinha uma reunião dos obreiros dos jovens. E ela pediu, no dia que a gente pediu a confirmação, Senhor, usa uma pessoa para falar desse lugar. Usa uma pessoa porque ninguém sabia de nada, nem nossos familiares sabiam. Somente quem sabia disso aí era Eliab. E a gente pediu essa confirmação para Deus levantar alguém e falar desse lugar para nós. E no outro dia, a minha esposa na reunião de obreiros, a Duda era 7, chegou nela e começou a falar de João Pessoa. Tu começou a encher os olhos de lágrimas, não entendia, todo mundo sem entender nada porque ela estava chorando, mas aquilo era uma confirmação de Deus para nós, do lugar onde nós iríamos ir. Então nós tínhamos a confirmação de Deus para ir, nós tínhamos um lugar, nós tínhamos a nossa filhinha, só que quando que a gente vai? Isso pesou muito no nosso coração porque tinha muitos poréns, sabe? Eu era do quartel. E se eu fosse na metade do ano, eu ia ter que sair do quartel sem pegar nada, sabe? Sem pegar a remuneração, né? E nós precisávamos, nós estávamos muito preocupados nesse lado financeiro também. Porque, querendo ou não, é um dinheiro alto, né? Para a gente poder se estabilizar, ainda mais com uma filha. Nós já estávamos, nesse momento que Deus confirmou para a gente, nós já estávamos preparando o lado financeiro. Mas eu precisava saber quando, Senhor. O Senhor nos mandou ir, nos mostrou o local, só que eu preciso saber quando, Senhor. Preciso saber. E a gente colocou também na palavra Malaquias 3:10, que diz: ponham-me à prova e verão que eu abrirei as janelas do céu e farei cair sobre vocês as mais ricas bênçãos. E a gente colocou essa palavra do Senhor. E um tempinho depois, uns dias depois, tinha um encontro com Deus. E nesse encontro, eu estava de obreiro e o tio Carlos, ele foi até no teu encontro. Deus confirmou que eu teve encontro. O tio Carlos abriu a Bíblia dele, e onde é que ele abriu a Bíblia dele? Malaquias 3:10. Meu Deus, tá? E eu tinha colocado essa palavra se era para nós irmos na metade desse ano, porque aí eu já ia pedir as contas do quartel no início do ano e a gente já ia se preparar. E ele confirmou essa palavra, ele confirmou muitas vezes essa palavra, para a gente não esquecer que era até metade do ano. Também, glória a Deus. E ele confirmou essa palavra. Então, Deus ele vem, sabe, falando muito a nosso respeito, sabe, em relação a isso. A relação a nós termos a obediência, sabe, àquilo que Ele está nos chamando. E eu tenho uma coisa certa que eu tenho para dizer para vocês: e quando Deus Ele chama vocês, Ele vai mostrar cada passo. E aquilo que Ele não mostrar é porque ainda não é para ser mostrado, sabe? Deus sabe de todas as coisas, sabe? Ele sabe o que pode nos afastar, Ele sabe o que vai nos aproximar dEle. Então, se algumas coisas nós não temos ainda a revelação, porque Ele ainda não quis revelar, sabe? Se Ele ainda não revelou algum chamado para você, alguma característica, não sei o que se passa no coração de vocês, não sei o que Deus tem falado no coração de vocês, mas o que eu digo para vocês é que tenham fé, ajam em cima dessa fé e confiem em Deus, porque Ele sabe de todas as coisas e Ele tem o melhor para nós. Na palavra diz que os sonhos de Deus eles são maiores do que os nossos. Nós sonhamos alto, mas Deus ele tem sonhos maiores e melhores que os nossos. Então, eu notei aqui, viver o Evangelho é ter obediência a Deus. E tem aquela palavra, eu ministrei no encontro também, que para o mundo o Evangelho é loucura, sabe? Mas para nós o Evangelho é poder de Deus. A gente confia em Deus, a gente sabe que Deus ele vai prover todas as coisas, não vai deixar faltar nada. Eu tenho certeza disso. Nós estamos indo num chamado que é Deus que está nos chamando. Não tem como dizer que não é Deus que está nos chamando, por causa dessas confirmações na palavra, sabe? E muitas pessoas, até imobiliárias que a gente colocou nossa casa para vender,
nos perguntavam, por onde é que vocês vão? A gente vai para o Nordeste. Não, vocês conhecem alguém lá? Não, vocês já foram lá? Não. E as pessoas, vocês são loucos. As pessoas falam, vocês são loucos, mas para o mundo o Evangelho é loucura. Mas para nós o Evangelho é poder. Para nós o Evangelho é obediência à palavra do Senhor. E nós queremos que Ele tenha o melhor para nossas vidas. Amém. Glória a Deus. E eu gostaria de ler com vocês outra palavra, não precisa vocês abrir. Está lá em Hebreus 11. Diz assim: a fé é a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos e a prova de que existem coisas que não podemos ver. Foi pela fé que as pessoas do passado conseguiram a aprovação de Deus. É pela fé que entendemos que o universo foi criado pela palavra de Deus e que aquilo que pode ser visto foi feito daquilo que não se vê. Depois lá no 8. Foi pela fé que Abraão, ao ser chamado por Deus, obedeceu e saiu para uma terra que Deus lhe prometeu dar. Ele deixou o seu próprio país, sem saber para onde ia. Pela fé, ele morou como estrangeiro na terra que Deus lhe havia prometido. Viveu em barracas com Isaac e Jacó, que também receberam a mesma promessa de Deus. Porque Abraão esperava a cidade que Deus planejou e construiu a cidade que tem alicerces que não podem ser destruídos. Amém? Como o Fê falou, né? Eu até dizia para ele: se eu estivesse num culto e alguém contasse testemunho, estamos indo a 4.000 quilômetros, grávida de 7 meses, sem conhecer ninguém, eu ia dizer, meu Deus. Mas, como a gente contou pra vocês, sabe, Deus ele foi muito claro e a gente pontuou exatamente as palavras, né, pra montar esse testemunho, mas Deus ele segue falando conosco em muitas coisas. Pra vocês terem noção, até as passagens de avião a gente foi abençoado e a gente ganhou, sabe? E cada coisinha assim Deus tem arrumado e tem mostrado e tem movido nas nossas vidas. E a gente tem muita fé e a gente crê muito porque a gente viu muito agir de Deus na nossa vida, em tantas áreas, em tantas coisas. A gente está na igreja há mais ou menos 5, 6 anos e Deus ele fez tantas coisas na nossa vida, sabe? Até a nossa casa, nós, não tinha fome, a gente foi ganhando e não sei quem fulano deu uma porta, fulano deu uma janela. E quando vê, a gente construiu a nossa casa, sabe? E até hoje as contas não fecham no papel, mas ela tá lá, sabe? E Deus, ele sempre tem o melhor para nós. Basta a gente seguir aquilo que Deus está nos mandando. E digo para vocês assim, a obediência, tem vezes que ela é difícil, sabe? É difícil às vezes a gente obedecer, até em umas coisas simples. Pra quem não sabe, eu sou da dança lá, do Ministério Tamborim lá da igreja. E Deus me chamou, e aí eu fingi que não ouvia assim por um tempo. Até que Deus me chamou de novo. E eu precisei ir obedecer, porque pra mim eu não via que aquilo era pra mim, sabe? Que era um ministério pra mim. Mas Deus sabe de todas as coisas e nós precisamos estar atentos e ouvir e obedecer aquilo que Deus nos mostra, porque lá dentro daquele ministério foi onde eu aprendi muitas coisas, sabe? Onde eu fui muito ensinada, assim, eu digo, eu sou muito grata a Deus pela vida do Israel, porque eu aprendi muito com ele, sabe? Sobre a palavra, sobre o que é o Evangelho, e eu precisava estar lá, porque se eu não estivesse lá, eu não teria aprendido. E Deus, ele chama, sabe? E se hoje Deus está falando pra você, fica, porque como foi falou, Deus mandou, confirmou que eu saí do meu emprego. Mas eu tava lá 2 anos e meio, e eu acho que no primeiro ano eu já, Deus, será que não é pra eu sair? Será que não é isso, aquilo? Não é. E por muito tempo Deus mandou ficar, e eu fiquei, sabe? E às vezes a gente quer sair do lugar onde Deus está nos colocando, mas Deus está dizendo, fica, ainda não cumpriu o teu propósito aí. E às vezes, como no nosso caso, nesse momento, Deus falou, sai, porque agora já cumpriu o que vocês tinham para fazer aqui. E a gente foi tantas coisas e tantas vezes que Deus falou conosco, que nós não tínhamos como simplesmente ignorar assim, a palavra de Deus, sabe? E que Deus fale com você.